Senhor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica, no nosso encontro dominical. E hoje, em verdade, nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre um assunto um pouco diferente. Algumas pessoas têm me pedido para falar de alguns assuntos e eu estou, à medida do possível, estou preparando estes assuntos para apresentar a vocês. Então, hoje nós não vamos falar sobre conflitos e paralelos. Hoje nós vamos falar sobre ofertas e sacrifícios. Ofertas e sacrifícios, em verdade, os textos básicos estão colocados em Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Então, nós vamos encontrar, né, nesses três livros menções mais básicas, mais fundamentais sobre ofertas e sacrifícios. Amém, amados? Então, hoje, ofertas e sacrifícios, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudo, o seu lápis, sua caneta, enfim. Ore ao Senhor e vamos para mais um encontro neste nosso domingo com Deus. Né? Ofertas e sacrifícios. E ofertas e sacrifícios? Por que Deus pede estas coisas para nós? Em verdade, tanto as ofertas quanto os sacrifícios, eles têm um sentido de um símbolo muito mais profundo do que pura e simplesmente dar alguma coisa, fazer uma oferta, fazer um sacrifício. Em verdade, eles simbolizam orações em forma de ações, em forma de atos. É como se o teu comportamento, a sua atitude, a sua ação estivesse em oração para Deus. Os pecados do povo, Deus explica isso para nós na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, nos livros da lei, que os pecados conduzem à morte. Os pecados conduzem a um afastamento de Deus. E nós não somos perfeitos, nós somos pessoas que podem fazer alguma coisa, que podem fazer algo errado. Então, estes pecados, eles devem ser apresentados diante de Deus com pedido de perdão. Deus vai conceder o perdão? Sim, mas ele dá algumas regras para nós seguirmos, exatamente para que esses pecados sejam vindicados. O que seria isso? Seria aquela ação, aquele comportamento, aquela atitude que eu devo tomar para que o meu pecado seja perdoado por Deus. Por que eu quero que os meus pecados sejam perdoados? Porque eu quero comunhão com Deus. Porque eu quero me aproximar de Deus. E se eu estiver em pecado, eu não posso me aproximar de Deus. Existe uma diferença, uma separação. Deus é santo. E ele não pode ter essa proximidade conosco se nós estivermos em pecado. Então nós precisamos fazer alguma coisa e Deus dá esta possibilidade, ele nos dá uma alternativa para nos achegarmos a ele. E isso através das ofertas e dos sacrifícios. Muitos deles, a maioria deles, é com derramamento de sangue. Por quê? Porque o pecado significa morte. Então, quando se fazia, não se faz mais, quando se faziam estes sacrifícios, estas ofertas, se matavam alguns animais e este sangue, ele vindicava, ele expiava, no sentido da palavra afka. Afka quer dizer cobrir, isto é, santificar. Então, quando nós nos achegamos com esta oferta, este sacrifício que envolve derramamento de sangue, o que acontece é
que Deus não vê o nosso pecado foi limpo, ele foi expiado, ele foi vindicado, ele foi pago pelo sangue, ele foi coberto pelo sangue. Então este é o sentido das ofertas e dos sacrifícios do Velho Testamento. Naquela época existiam vários tipos de ofertas e de sacrifícios. Então a gente tinha o holocausto, a gente tinha as ofertas de manjares, os sacrifícios pacíficos, a oferta pelo pecado, oferta pela culpa e as primícias. Cada um deles tinha um procedimento próprio, com animais próprios, uma forma de fazer diferenciada. Lembrem-se só, preciso lembrar aos irmãos o seguinte: este tipo de procedimento não é feito mais. Para que nós possamos nos achegar a Deus, eu não preciso mais fazer qualquer tipo de oferta ou sacrifício. Por que eu não preciso mais fazer isso? Porque existiu um sacrifício que veio abolir todos estes outros, que veio completar de forma absoluta todos estes sacrifícios, que foi o sacrifício do Senhor Jesus, nosso Salvador, na cruz do Calvário. Então, este sacrifício, o Cordeiro Santo, sem pecado, que morreu por nós na cruz, cujo sangue foi derramado por nós na cruz, vindicou, ele expiou todos os nossos pecados. Mas, entretanto, estes sacrifícios, essas ofertas, é interessante que sejam estudadas porque elas nos trazem ensinamentos muito importantes para nós cristãos. Vamos ver então? Vamos lá, vamos estudá-los um por um. Antes de falarmos dos outros sacrifícios, é importante que se fale da chamada oferta queimada. Em verdade, grande parte das ofertas e dos sacrifícios eram queimados. E existiam ofertas que eram voluntárias, que eu faço para homenagear a Deus, em agradecimento a Deus, para dar graças a algo que o Senhor Deus nos fez. Coisas que são passíveis de nós fazermos em gratidão, em honra a Deus. E estas ofertas, a gente vai ver algumas delas, essas ofertas elas tinham um ritual, elas tinham uma sequência de ações. Então, o que acontecia? Veja lá, em primeiro lugar, o ofertante chegava com principalmente o animal, mas podia ser um cereal, podia ser um líquido, podia ser azeite, vinho, ou poderiam ser cereais, trigo, cevada, enfim. Ele chegava com as suas ofertas para os sacerdotes. Se ele fosse um animal, né, quando nós fazíamos isso para o pecado, o ofertante tinha que colocar a mão sobre o animal e ele confessava os seus pecados. Então ele dizia o que ele tinha feito de errado. E ele dedicava aquela oferta, ele dedicava aquele animal a Deus. E aí ele fazia o abate do animal. Então ele matava o animal, o sangue era retirado do animal, ele era colhido, portanto, o abate tinha que ser feito de uma tal maneira que este sangue pudesse ser colhido. Este sangue, então, agora ele ia ser aspergido no altar. Dependendo do tipo de oferta, dependendo do tipo de sacrifício, esse sangue ia ser colocado numa ou noutra posição, como a gente vai ver mais para frente. Depois, esse animal era cortado em 12 pedaços. Olha só que coisa interessante. Ele era cortado em 12 pedaços, como as 12 tribos. Normalmente, para o sacerdote,
ficava a pele, quer dizer, o couro do animal, o ombro direito, né, a pata da frente do animal, o peito do animal e as entranhas do animal. E aí você vai dizer, Leni, mas que coisa estranha, né? Couro, ok, tinha um valor, né? Exatamente porque depois ele podia ser transformado em vários produtos. Ombro direito, uma porção que é de carne nobre, o peito, uma porção de carne nobre, que é a porção mais volumosa. Mas entranhas, por que entranhas? Amados, na verdade, o que se ofertava a Deus e era queimado para Deus era uma parte muito nobre. O fígado, o baço, enfim, os órgãos, os rins, os órgãos internos do animal, eles eram tidos como a parte mais preciosa do animal. Inclusive, alguns entendem que ela era melhor até do que a carne. Hoje nós não temos muito esse costume, mas uma coisa interessante que nós podemos observar, inclusive na natureza, né? Quando um animal se alimenta de outro animal, a parte mais nobre, a parte mais rica em nutrientes é a parte de dentro. São os órgãos internos. E é interessante que nós vamos observar o seguinte: nos animais ditos sociais, nos animais que formam grupos, quem tinha direito a comer a parte interna da sua caça? Era sempre o líder. O líder da matilha, por exemplo, uma matilha de lobos, era o líder que tem o direito de comer a parte interna. Depois se come a carne. Depois que ele comeu a parte interna, se ele não estiver satisfeito, ele come mais carne, mas depois os outros comem o resto do corpo. Então aqui nós estamos vendo uma coisa super importante. A parte interna, o que eles chamam, o que a Bíblia chama de entranhas, é na verdade os órgãos mais nobres do animal, né? E portanto é a parte mais rica. A parte mais rica era oferecida a Deus. As entranhas eram queimadas junto com a gordura. O povo não comia a gordura no animal. A gordura do animal era queimada em oferta de agradável odor a Deus. Inclusive algumas partes, né, também de carne. Isso é super importante. Agora a gente entende, é óbvio que a gente entende porque a gente tem esse estudo de nutritivo, né? E a gente percebe que a parte mais nobre era dada a Deus. O sacrifício, portanto, depois do animal morto, depois de cortado, o sacrifício era balançado diante de Deus. Como é que era balançado isso? Era para cima e para baixo. Então ele fazia um movimento de levantar e abaixar, levantar e abaixar. Alguns chamam isso de oferta alçada. Alçada por quê? Porque ela era levantada para Deus. Alguns, que é tenufar, né, que é ondear, porque eles faziam esse movimento aqui. Alguns chamam isso de terumar, que quer dizer levantar, portanto, oferta alçada. Eles levantavam para Deus esta oferta. E aí era distribuído de forma correta, ele tinha que ser colocado de forma bem correta sobre o altar e aí era queimado. Então, esta é a chamada oferta queimada. E isso se repetia para várias ofertas com algumas modificações importantes. Isto era feito 2 vezes por dia, isso era feito de manhã e à tarde. E a característica desta oferta queimada? Ela tinha que ser um animal sem mancha, é um animal sem defeito. Quando você vai presentear alguém, você não dá o teu pior. Quando você presenteia alguém, você dá o teu melhor. E quando este presente é para alguém absolutamente especial, com honra, com glória, você não vai dar uma coisa ruim, você não vai dar uma coisa estragada, com defeito,
com mancha. Muito pelo contrário. Você escolhe qual é o melhor animal que você tem e é este que você vai dar de presente. O animal tem que ser limpo. O que é um animal limpo? Animal limpo eram aqueles animais permitidos para que o povo de Deus se alimentasse. Bois, touros, carneiros, bodes, pombos. Então, alguns animais eram passíveis de serem usados para alimento. Alguns animais não eram. Por exemplo, o suíno, o porco, ele não podia ser utilizado, apesar de que muitos daqueles povos utilizavam os suínos para alimentação, nós utilizamos o suíno para alimentação, mas para os judeus isto é reprovável. Então, é um animal que não é puro, que não é limpo, então não era utilizado. Ele tinha que ser pertencente ao adorador, ou seja, eu não posso dar algo que não me pertence, não tem validade. Se aquela oferta é para um pecado, o meu pecado ele deve ser expiado, vindicado, ele deve ser trocado por algo que me pertença. Então, neste caso, se eu não tivesse o animal, eu teria que comprar o animal e oferecer em holocausto ou com oferta queimada. A idade era importante, ele tinha que ter entre 1 semana a 3 anos de idade. Manjares, as ofertas de manjares são do tipo oferta queimada, que aí são de cereais, tá? E os chamados pacíficos também são deste tipo, oferta queimada. Apesar de que no holocausto a gente faz um ritual muito parecido com este, inclusive com a queima do animal mais tarde. Vamos dar uma olhadinha? Então vamos começar pelo holocausto. O holocausto quer dizer aquilo que sobe. Então o holocausto era feito explicitamente para isso. Ele era para perdão dos pecados. Então, se alguém tivesse um pecado, ela tinha que fazer um holocausto. Para o holocausto, só se usava macho sem defeito. Em algumas outras ofertas, etc., era possível usar fêmea também, mas aqui só macho sem defeito. Porque o animal macho, naquela época, era o animal mais valorizado, principalmente se ele fosse um touro, se ele fosse um boi, porque os bois eram utilizados como força de trabalho. Eles puxavam carroça, eles puxavam arado, então eram animais caros e eram animais preciosos nesse sentido. Tudo no holocausto é queimado, inclusive o couro. E o holocausto ele deve ser queimado até virar cinza. Portanto, eles deixavam queimar o holocausto durante a noite toda. E daí, depois de queimado, as cinzas eram postas diante do altar, ou seja, a cinza era apresentada ao Senhor. Ela já estava purificada, ela já havia passado pelo fogo, ela já era cinza, então ela poderia ser agora apresentada ao Senhor, perante a face do Senhor, porque antes não, antes ele estava cheio, coberto de pecado. Uma vez que ele tenha passado pelo fogo, ele havia sido purificado pelo fogo. E estas cinzas, depois, elas eram levadas para um lugar fora do arraial. Elas eram colocadas num lugar limpo, não era um lugar onde se jogava coisas sujas, não. Era um local limpo, fora do altar. Super importante, amados, super importante para a nossa vida espiritual. O fogo do altar para o holocausto, para as nossas ofertas a Deus, deveria estar sempre aceso. O fogo do altar, o fogo do nosso altar deve estar sempre aceso. E nós devemos, então, ali sacrificarmos para Deus o que há de melhor. Arrumarmos o nosso sacrifício e queimarmos absolutamente todo o nosso pecado, até que ele vire cinzas, até que dele não reste
mais nada. Né? Então, para a nossa vida espiritual hoje, a gente ainda lembra do holocausto, porque ainda nós podemos fazer, não com touro, não com boi, não com um animal, mas com os nossos pecados, de forma agora simbólica. Oferta pacífica vem de Kelamim, quer dizer sacrifício de paz. As situações eram utilizadas, eram passíveis de serem feitas uma oferta pacífica. Primeira, quando eu queria agradecer uma bênção que eu recebi, em gratidão a uma graça que eu tenha recebido, ou então em comunhão com o Senhor. Se eu tivesse feito um voto, uma promessa, e aí quando eu termino aquilo, eu oferto pacificamente. Ou, simplesmente, quando eu quero fazer isso, quando eu me sinto levada a ofertar pacificamente ao Senhor. Por que ela era chamada de oferta pacífica? Porque aqui não existe um pecado que nos separava de Deus. Deus tem paz conosco. Portanto, era uma oferta que não envolvia pecado. Era uma oferta pacífica, no sentido de que eu ainda estou em comunhão com Deus e eu quero aprofundar os meus laços de comunhão com Deus. Aqui eu posso usar tanto macho quanto fêmea. Tá? E algumas pessoas dizem que era possível usar um animal com defeito, uma vez que é voluntário, eu estou dando ao Senhor do que eu tenho e, portanto, não é um pecado, seria possível de se fazer com defeito. Isso não é encontrado na Bíblia. A Bíblia não fala que é possível ser sem defeito. Ela deixa em aberto isso. Porque é interessante, quando as ofertas precisam ser dadas com animais sem defeito, ela fala. Então, o animal é sem defeito. E em algumas, como nesta daqui, ele não fala nada, ele não diz que o animal tinha que ser sem defeito. Então, alguns estudiosos dizem o seguinte: Deus deixa em aberto isso. Deus deixa para o adorador optar. Se ele só tem um animal e esse animal tem defeito, ele quer dar esse animal a Deus, então, neste caso, Deus não vai observar isso, porque a palavra diz que não exige que ele seja sem defeito. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui. Então, é possível, não é proibido. Então, evidentemente, se o adorador só tiver esse, eventualmente pode acontecer. A gordura e o sangue eram retirados. A gordura nunca era comida, a gordura e o sangue nunca eram comidos. O sangue era retirado todo, ele era aspergido, né? Ele era respingado e a gordura era queimada diante de Deus. E aqui que coisa interessante, não é tudo queimado, parte é queimada e parte agora podia servir para uma refeição comunal, ou seja, era uma comunhão. Essa oferta pacífica, ela está nos remetendo, ela está nos lembrando que no futuro, reino de Deus, o reino perfeito, o reino final, lá para onde a gente está indo, o reino de Deus, não este aqui, o reino de Deus, lá nós vamos ter comunhão e nós vamos partilhar da mesa com os irmãos e vamos partilhar da mesa com Deus. Então, esta oferta pacífica, ela era um símbolo de um reino que ainda virá, aquele reino que a gente está perseguindo, aquele reino que a gente está tentando chegar. Normalmente ela era acompanhada de manjares. Então, algumas ofertas eram chamadas de ofertas de manjares, que são as ofertas de cereais e líquidos. Então, era derramado aqui os cereais, às vezes era feito um bolo, enfim, a gente vai ver, e os líquidos, como o vinho, por exemplo. Então, eles faziam as chamadas libações, era derramado sobre a carne. Existia oferta pelo pecado, hatat, que é ofensa. A oferta pelo pecado era feita em algumas situações em que você sabia
que tinha pecado. Então, quando o ofertante sabia que tinha pecado e que este pecado não tinha sido premeditado, porque a premeditação não tem reparação, não existe na Bíblia reparação por pecado premeditado. O que é um pecado premeditado? É aquele pecado assim, eu vou fazer assim, 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 eu vou pecar desse jeito, depois eu vou lá e vou dar uma oferta para o pecado e o meu pecado é perdoado. Ou seja, você está pecando conscientemente, com dolo, com intenção, premeditadamente. Você já tinha pensado nisso, em fazer aquele pecado. Ah, e depois eu me acerto com o Senhor. Não, não tem esse de depois eu me acerto com o Senhor. A palavra não tinha, né? Não tem uma saída, uma oferta, um sacrifício que pudesse ser feito se o pecado fosse premeditado. O pecado aqui era um pecado que a pessoa não pôde resistir, a pessoa fez inconsciente, enfim, a pessoa fez alguma coisa, um pecado, né? E depois ela quer se redimir com o Senhor. Portanto, é um rito vicário. Que esse rito vicário a gente já falou, ele está expiando, ele está lavando os nossos pecados. E aqui diz que o animal tinha que ser sem defeito. A gordura era queimada, o sangue era aspergido e o sacerdote devia comer. Então, aquela oferta que era dada era para o sacerdote comer e o sacerdote tinha que comer. Né? Por que, Leni? Porque o sacerdote era a visão de Deus aqui na terra, ou seja, ele era o intermediário entre o pecador e o santificador, e Deus. Então, se eu estou oferecendo isso a Deus, visualmente isso é simbólico. Quando o sacerdote comia, significava então que Deus estava aceitando a oferta pelo pecado e estava perdoando o pecador. Então era um símbolo do que se pode fazer e que se pode ter então a resposta de que Deus está perdoando. Importante aqui é que todos os utensílios que eram utilizados a esta oferta de pecado, eles deveriam ser lavados ou quebrados. Por quê? Porque eles eram santos, eram utensílios santos, santificados. Todos eles eram santos e tudo que tocasse tornaria-se santo. Então não era possível correr esse risco. Né? Eventualmente alguém tinha feito alguma coisa, estava impuro, tinha feito algo que o deixasse impuro. Se tocasse num utensílio desse, ele se santificaria. E isto não era admissível. E existe um ritual para a santificação, um ritual para a purificação. Então, todos os utensílios, se eles não pudessem ser lavados, eles tinham que ser quebrados. Tá? Então, a água e o fogo purificam as coisas. A água e o fogo purificam as coisas. Era uma oferta de pecado, portanto, a oferta se tornava santa quando o Senhor aceitava e os utensílios eram santos, se tornavam santos. Santo santifica o que o tocar. A oferta pela culpa, era falha. Era o caso específico de erro, de ignorância. Eu não quis fazer aquilo, mas aconteceu. Quando eu fiz algo, aconteceu. Então, a mesma coisa acontece, né? Portanto, é igual ao pecado de culpa. O que do pecado, né? O de culpa e de pecado eram iguais. A diferença é que o animal era diferente e havia um ritualzinho diferente. O animal devia ser sem pecado. Isso aqui era especificamente para sacerdotes, príncipes e da congregação, né? Então, se os sacerdotes, os príncipes e a congregação, ou seja, a comunidade, tivesse pecado,
ela deveria agir exatamente como foi feito antes. A diferença aqui, queimado todas as suas entranhas, a gordura no altar, tá? O restante não era queimado ali. O resto do animal, que não fosse as entranhas e a gordura, o resto do animal era levado para fora do arraial, não era no altar do holocausto, era para fora do arraial, e ele era queimado lá fora. O sangue era aspergido, mas ele deveria ser aspergido 7 vezes diante do véu do santuário. Por que é um pouco diferente isso? Porque as pessoas aqui são diferentes. São os sacerdotes, e o pecado é muito mais grave. São os príncipes, os reis, e o pecado é muito mais grave. Que tudo isso vai influenciar na congregação, vai influenciar nas pessoas. Portanto, a oferta era um pouquinho diferente e o ritual era um pouco diferente. Tá? Essas pessoas tinham uma importância muito grande porque elas eram representantes do povo, ou representantes do povo perante Deus e representantes de Deus perante o povo. Haviam também as ofertas de cereais e de líquidos, tá? Minhá, que é oferta, estava associada àquelas ofertas que nós já vimos, as ofertas queimadas e ofertas de paz. Como é que se faziam essas ofertas de manjares, né, ou as chamadas libações? Eram feitas através de farinha. Essa farinha podia ser de cevada ou de trigo. Em algumas vezes a palavra exige cevada, outras vezes exige trigo. Podia ser feito através de bolo assado, então eles faziam um bolo com azeite. Super importante que este bolo, na verdade, era um bolo ou um pão, se você prefere, ázimo. Ele não tinha fermento. Eu não posso oferecer algo com fermento. O que quer dizer fermento aqui? O fermentar a massa, simbolicamente, era a perversão, era a contaminação de algo que era puro por algo que se multiplicava. Então, o pecado era representado aqui pelo fermento. Então, não se podia colocar fermento nestes pães. Era 10, ou se fosse em relação a alguma oferta relacionada à congregação, tinha que ser 12, exatamente por conta das 12 tribos, uma para cada tribo. Era feita de farinha, a farinha podia ser de trigo, de cevada, como a gente já viu, e ela era deitado sobre ela o azeite. Então se fazia um bolo com isso e se colocava também incenso. Tá? Super importante, estas ofertas deviam ser salgadas. Sal, que dá gosto, que tempera, que conserva. Então, elas deveriam ter sal. O que significava essas ofertas de cereais e líquidos? Ela significava alimentação. Alimentação que era dada por Deus para a nossa alimentação física e também significava o fruto do nosso trabalho, abençoado por Deus e, portanto, frutificado, que estava voltando em forma de adoração, em forma de oferta, em forma de sacrifício. Então, estas ofertas queriam significar Deus provendo a alimentação, a nutrição, o sustento físico e espiritual para o seu povo. Eles ofereciam um punhado para ser queimado e o resto era do sacerdote. E o sacerdote normalmente comia esses pães. Em algumas circunstâncias haviam ofertas especiais em que a palavra diz que deveria ser feito desse jeito. Então, todo dia para o sacerdote, para o seu sustento pessoal. Quando um sacerdote estava sendo consagrado, então ele deveria fazer isso também.
e ele substituía a oferta do pecado. Quando o pobre era muito pobre, que não podia comprar um animal, que não podia oferecer um animal, mas que ele tinha direito a perdão, ele tinha direito de se achegar a Deus e pedir perdão. Só que ele não podia ir de mãos vazias. Então, só porque ele não tem direito, só porque ele não tem dinheiro, não tem condições, ele não pode comprar um animal, ele não pode estar perante Deus, então Deus permite que isso fosse feito pelos pobres. Algumas vezes vocês viram lá que entre os animais haviam pombas. Então, muitos pobres davam pombinhas. Tá? Nós vemos nos estudos, nos escritos, os estudiosos dizem que não era raro os pais de Jesus darem oferta em forma de pombinha, porque eles eram pobres. Né? Agora, eles não eram muito pobres, porque senão não era nem pombinha, era cereal. Tá? Eles eram acompanhados pelo vinho, o vinho também era derramado aqui. Aí nós temos as primícias. Primícias, picur, primeiro fruto, ou reshit, quer dizer primeiro, o principal. Eram aquelas ofertas dadas em razão dos primeiros frutos da terra. O que quer dizer aqui? Quando estava para se colher a cevada, o trigo, o azeite, né, que eram as azeitonas, ou o vinho, enfim, quando eu estava para colher isso tudo, né, esses produtos estavam prontos, porque a terra me fornece isso, e eu estou muito agradecida a Deus, exatamente porque eu tenho comida agora, até o próximo período de safra, de colheita, né? Então se faziam as chamadas ofertas de primícias. Eu estou agradecida que Deus me permite, porque Deus proveu para mim a alimentação. Então existiam as ofertas de primícias, a gente vai ver, elas eram realizadas nas principais festas. Páscoa, depois a festa das colheitas e o Pentecostes. O que significa dizer isso? Significa que no início da colheita de cevada, que é a festa das colheitas, e no final da colheita de trigo, que era o Pentecostes. Olha que coisa super interessante. Pentecostes aqui se refere, olha, Páscoa, Pentecostes. Nós temos uma referência aqui, né? De Jesus. A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Páscoa, Pentecostes. Então, nas três principais colheitas, na Páscoa, as ofertas de primícias eram dadas. Na Páscoa, na festa das colheitas e na festa de Pentecostes. E eu estou agradecendo o quê? Eu estou agradecendo a cevada, eu estou agradecendo o trigo, eu estou agradecendo a azeitona com a qual se fazia o azeite, e eu estou agradecendo a uva com a qual eu faço o vinho, a bebida. Né? Então, eram as principais festas. E aí nós damos o que se chamam de ofertas de primícias. Era o sustento dos sacerdotes? Sim, a gente vai ver que as pessoas tinham a obrigação de dar essas ofertas, e elas ficavam, parte eram queimadas, parte pertencia ao sacerdote. Esta oferta de primícias também era uma oferta santa, e todo aquele que tocasse era santificado, tá? Era santo e santificava aqueles que os tocassem. Eu podia não fazer um produto com isso. Eu podia dar em forma de farinha, eu podia dar em forma de espiga verde, que era esmagada e era tostada no fogo. Então, eram as possibilidades com as quais se dá a oferta de primícias.
Uma parte queimada, uma parte dada aos sacerdotes, a gente já viu. As principais festas a gente já viu. E eu quero citar aqui para os amados Provérbios 3:8, que diz o seguinte: isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Acho que eu estou lendo 3:9, é o próximo. E para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então faltou o 8 ali. Né? Eu vou ler de novo. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Porque, na verdade, eles viviam disso. Tá? Aí ele diz, mas era só vegetais? As primícias também eram animais. E aí, primícia de animal, a gente tem um outro nome para isso. Chama-se primogênito. O primogênito também era oferecido, agora em sacrifício, oferta queimada ao Senhor. Tá? E por que eu falei daquelas outras coisas lá? Porque, meu querido, simbolicamente, Israel, o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus, são as primícias de Deus, porque eles vieram antes. Nós estamos atrás deles, mas eles vieram antes. Então eles são primícias de Deus. Espiritualmente, Israel é, portanto, primícia, tá? Nós estamos na cola deles, mas em relação ao resto, nós somos primícias. Cristo foi primícia também? Sim, foi primícia dos que dormem, porque ele foi o primeiro. Ele foi, voltou para nos levar. E aí ele é primícia também. Então, quando a gente fala de oferta de primícias, a gente está falando de um simbolismo muito profundo. Tá? Então, primícias aqui, não esqueçam, é muito importante. Amados, nós somos as primícias daqueles que ainda virão. E, portanto, vejam lá, onde nós tocamos é santo, porque nós somos santos. Isso significa dizer, meu querido, que o nosso altar tem que estar sempre arrumadinho. O nosso altar tem que estar sempre com as brasas, com o fogo aceso. Né? Nós devemos estar sempre purificados, nós devemos estar sempre santificados, porque nós somos primícias, onde nós formos. Dos que virão ainda, nós somos primícias. Entendi isso, meu amado? Amém com isso, meu querido? Então, as ofertas, espiritualmente falando, nós não vamos mais para um templo sacrificar animais, queimar animais. Isso não existe mais, porque Jesus já fez essa intervenção por nós. Tá? Mas, de uma forma simbólica, esses sacrifícios ainda existem no nosso dia a dia. Eu aproveitei esse nosso encontro, eu aproveitei esse momento para nós falarmos de mais um assunto. Não é oferta, não é sacrifício, mas também é um posicionamento, um comportamento que o cristão deve observar. São chamados dízimos. Tsar quer dizer 10, mas também quer dizer rico, no sentido de riqueza. Essa riqueza pode parecer, num primeiro momento, uma riqueza material, mas não é. É uma riqueza espiritual. O dízimo também é um ato de adoração. O dízimo também é um ato de retribuição pelas bênçãos concedidas. Tudo que nós recebemos de Deus. Deus diz na sua palavra que tudo lhe pertence. Ouro, prata,
tudo que existe no campo, tudo que existe na natureza, tudo que existe pertence a Deus. Então, quando ele concede que nós utilizemos estas coisas e temos para nós condições de sobrevivência, de dignidade, por que não dizer, de conforto, nós devemos ter uma atitude de agradecimento a Deus. E o dízimo não é nada mais, nada menos do que isso. Deus nos dá 100%. Deus nos dá 100%. E a palavra diz que nós seremos abençoados se nós, olha, escuta, devolvermos para Deus, porque é dele e ele nos deu, devolvermos a ele 10%. Significa dizer, ele deu 100, nós devolvemos 10, ficamos, portanto, com 90% para nós. Mas 90% de que a gente fica? Naquela época, quando o dízimo, quando se estabelece o dízimo, e não foi a Torá, não foi o Pentateuco, não foi nenhum dos 5 livros que estabeleceu o dízimo. O dízimo já existia antes. Lembrem-se que Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Então isso já existia. A lei não existia ainda, mas o dízimo já existia. Então isto é um estabelecimento mais profundo ainda, anterior ainda. De quê? Dos grãos, do azeite, do vinho, dos animais, né? É óbvio que as pessoas que trabalhavam de forma diferente, ou seja, não eram agricultores, não eram pecuaristas, eles trabalhavam com outras coisas, então eles também davam o dízimo destas outras coisas. É como nós fazemos hoje. Hoje nós damos dízimo do nosso salário, daquilo que nós recebemos, daquilo que nós ganhamos, né? O dízimo normalmente era dado não em dinheiro, como nós damos hoje, mas ele era dado em produto. Ou seja, de todo o produto que eu coletei, que eu colhi, 10% era guardado para dar ao templo. E era uma coisa interessante. Por quê, amados? Porque os levitas não ganharam terra. Eles não podiam trabalhar a terra e eles tinham que se alimentar de alguma forma. Então, o que acontece? Todos se reunindo, dando 10% do que eles obtinham pela graça de Deus, da produção, do que eles faziam, eram dados agora para a alimentação, para o sustento da casa de Deus. Tá? Então, inclusive os sacerdotes que recebiam o dízimo, eles davam o dízimo para o templo. Né? Inclusive o sumo sacerdote fazia isso. Tá? Então, olha lá, isso era comido no lugar de adoração, isso era comido lá. Os levitas comiam. Tá? Então, anualmente, eles levavam, por ano, eles levavam o dízimo, porque as colheitas às vezes aconteciam por ano, às vezes aconteciam 2 vezes por ano, tá? Mas eles levavam anualmente. Então eles colhiam, separavam e entregavam lá. Se não tinham condições de entregar, eles vendiam. Com o dinheiro, então, eles compravam lá no templo, existiam mercadores que faziam isso, eles trocavam o dinheiro por mercadoria e entregavam a mercadoria no templo. A cada 3 anos, eles davam esse dízimo na cidade onde eles estavam. Tá? Então, algumas pessoas dizem que existiam vários tipos de dízimo. Na verdade, o dízimo é o mesmo, eles só entregavam em lugares diferentes. E aqui, meu querido, eu não posso deixar de ler com vocês Malaquias. Malaquias 3, do 8 ao 11, que com certeza todos vocês conhecem esse texto. Muitas vezes isso já foi lido quando das ofertas e dos dízimos. Né? Agora presta atenção no que diz ali. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós
a nação toda. E aí o texto conhecido: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então, meu querido, é um mandamento. E é um mandamento que Deus coloca muito claro para nós. É roubo. Se eu fico com algo que não é meu, é roubo. E Deus diz o seguinte: faça prova. Faça prova. Não é muito sábio você fazer prova de Deus. Deus, se eu fizer isso, então, né? Isso não é muito sábio fazer. Entretanto, aqui não é você que está tendo a ideia de fazer prova com Deus. É Deus que está dizendo: faça prova. Faça prova. Meu amado, eu só posso dizer o seguinte para vocês. Já ocorreu na minha vida circunstâncias em que eu deixei de dar o dízimo, ou eu dava de forma incorreta. Eu paguei o preço. E eu vou te dizer que não é barato. Mas 10%? Pois então, meu querido, se você for pagar o preço, eu te garanto que vai sair muito mais caro do que 10%. Faça a prova de Deus. Faça direito. Dê o dízimo de forma correta, porque isto também deve ser observado. 10% do que você ganha, 10% para a casa de Deus. Os dízimos devem ser feitos desta maneira. Amados, estas lições todas não estão mortas no Velho Testamento. Estas lições todas estão vivas nos dias de hoje. É claro que ninguém vai comprar um boi, vai matar e vai... Hoje em dia não é assim que nós fazemos, porque Jesus explicou para nós, com a sua vida, que todo esse ritual material ele estava sendo substituído por um sacrifício que foi suficiente, a sua própria vida, ele como cordeiro. Entretanto, cada uma dessas ofertas, sacrifícios, inclusive o dízimo, tem uma lição para a nossa vida hoje. Ore ao Senhor, peça sabedoria, discernimento, entendimento a Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te mostrar como operar isso na tua vida, espiritualmente falando. Amém, amados? Bons estudos. Fica com Deus. Deus abençoe.